Por mais que você se esforçasse para não ver, não dava para se enganar. Muita coisa mudou no mundo depois da década de 60. Os Beatles, a ditadura, os filmes do James Bond, a Guerra do Vietnã, a pílula anticoncepcional, a Revolução Cubana, o Homem na Lua, a morte do Walt Disney, além do nascimento da Brooke Shields, do Johnny Depp e do Tiririca. A arte também nunca mais foi a mesma depois dos anos 60. Se era ousadia, loucura ou engano mesmo, ninguém sabia o certo. O que todo mundo tinha certeza era que uma nova manifestação artística estava surgindo. Ela não tinha forma, estilo e muito menos uma identidade bem definida. Muitas vezes as obras eram inclusive esteticamente questionáveis, e a essa confusão toda decidiram chamar de arte contemporânea. A arte contemporânea é muito mais a expressão da incompreensão do homem diante da vida e de suas circunstâncias do que qualquer outra coisa. Quer dizer, realmente um termo muito aberto em todo o que seja uma produção criativa do nosso tempo pode ser considerado arte contemporânea. Os artistas contemporâneos resolveram virar do avesso o conceito de arte. Desde o século XIX, a preocupação com a estética era uma das principais marcas das manifestações artísticas. Como arte, elas não tinham função prática, serviam apenas para transcender o espírito. A contemplação era um exercício fundamental, mesmo porque o que valia era o resultado final da obra. Ir ao museu e observar o impressionismo de Monet ou as pinceladas românticas de William Turner. Observar cada traço, estudar a composição atentamente e tentar buscar nisso alguma emoção. Até que em 1917, chega um cara se achando no direito de colocar um mictório no museu e dizer: será arte tudo o que eu disser que é arte. Como assim? Desde que Duchamp falava que o banheiro é arte, né? É exatamente isso, ele estava apontando a coisa fundamental, que arte é arte quando você fala que é arte. Né? Quer dizer, você tem que falar que é, e falar não é simplesmente falar isso aqui é criar. Marcel Duchamp não estava enganado quando tentou colocar um mictório no museu. Pelo contrário, como bom dadaísta, ele queria destruir a noção tradicional de arte. O conceito teria que ser o aspecto mais importante da obra. Nem precisa dizer que ele foi desenganado pelos críticos, né? Mas a sua ousadia serviu de inspiração para outros artistas quase meio século depois. Eles passam a dizer, como Beuys, por exemplo, que todo mundo pode ser artista, que a arte é o que o artista pensa, o que ele faz, né? O ponto de vista dele que é arte. Então não precisa ter a forma. Se ele olha de uma determinada maneira, isso é arte, né? Ele pode olhar de uma maneira artística uma coisa bem habitual. Então ele pode pegar um pedaço de feltro, passar gordura, né? Pensar numa história para isso, e isso vai ser arte. Não precisa mais ter aquela convenção, aprender aquela técnica, né? Ele quer mais liberdade, assim. Existem obras de arte de tudo quanto é jeito. Tem aquelas que você só tem que olhar, outras que você tem que ouvir, tocar, e em algumas até dá para caminhar. Há aquelas que falam sobre o terrorismo, sobre a cidade natal, ou ainda sobre políticas de força e dominação. E outras que só Deus sabe. É tanta variedade que você pode estar sentado numa e nem ter se dado conta. A arte contemporânea, ela não tem muita unidade, né? Porque hoje em dia a gente tem uma soma de várias tecnologias, né? Tecnologias novas, tecnologias velhas que são usadas em arte. A gente tem vários pontos de vista de artistas que são bem diferentes e às vezes incompatíveis. Hoje em dia tu tem uma gama, enfim, quase que infinita de possibilidades de trabalho. Esse é o Rickson. Ele tem 7 anos e pessoas de 7 anos são crianças. Algumas crianças adoram as aulas de educação artística, e aulas de educação artística são momentos em que pessoas de 7 anos mexem com papéis, sucatas e um monte de outras coisas. Eu gosto de desenhar com as tintas. Tintas, papéis, sucatas e um monte de outras coisas são usadas para fazer arte. Isso é uma obra de arte que foi exposta na Bienal do Mercosul. Ela é formada por tinta, sucata e papel e foi feita por uma pessoa que provavelmente adorava as aulas de educação artística. Então, como saber que uma obra de arte não foi feita por uma pessoa de 7 anos? Qualquer um faz, mas não qualquer um pensa. E essa tensão entre o fazer e o processo é um dos grandes assuntos da cidade contemporânea, é até um dos grandes problemas da arte contemporânea, porque a pessoa entra e fala, meu filho faria melhor. Então está certo, sim, no resultado, mas é que essa não é a questão. A questão é outra, a questão é fora da arte e é prévia. Eu acho que é melhor ser uma pessoa, um péssimo artista e se manifestar,
do que não ser nada, do que não se propor a fazer nada, não se propor a criar, não se propor a expressar a sua sensibilidade. Eu prefiro um péssimo artista, sabe? Lidar com um péssimo artista, porque ele tem chance. Ser ou não ser? Eis a questão levantada pela arte contemporânea. A produção artística é tão plural que os enganos são bastante frequentes, até mesmo entre os especialistas. É muito difícil dizer, com certeza, o que é arte e o que não é. Tem trabalhos que entram em galeria A que não entram na galeria B, porque a galeria B não considera aquilo arte. Mas a galeria A vende aquilo como arte e acho está muito bem, obrigado, sabe? Os artistas produzem, os artistas vendem e está tudo bem. Existe uma diversidade e dependendo do contexto em que ela está inserida, ela vai ser mais entendida como arte ou não, sem dúvida. Quando uma Bienal expõe uma coisa, ninguém ali vai dizer, olha, não é, né? Isso significa que o valor que você vai dar para a ideia de pegar uns fios de lã e pendurá-los na parede vai depender da parede onde eles vão ser pendurados. As pessoas perguntam se o espaço, se os bancos ali para sentar são... isso é uma instalação? Então, mas é que esse ambiente bienal já cria essa atmosfera de... hoje em dia, né, se tiver um fio de cabelo no chão, então será que o artista... Então, as pessoas já estão nesse clima de aceitar. Mas, às vezes, é bem forçado mesmo. Então, às vezes, a gente fica em dúvida quando entra no museu, numa galeria contemporânea, e olha no canto uma vassoura, né, um balde e tal, porque daí a gente pensa... isso aqui é uma obra ou isso aqui não é uma obra. A gente fica procurando os indícios de que seja ou não uma obra. Como às vezes não tem nada escrito, não tem a identificação, que é uma coisa que a gente sabe reconhecer também, quando é uma obra, né? Tá escrito ali, o artista tal, a obra tal, né? Mas quando não tem isso, então a gente aceita que é a vassoura, tá? Mas o contexto ajuda muito a definir a obra. Eu até acho positivo, porque significa que essa pessoa já entrou na dúvida de pensar que a arte é uma coisa que obrigatoriamente está emoldurada, que sempre tem uma mulher pelada e um Cristo e um tal, começaram a pensar, não, então não sei, talvez a arte seja outra coisa, talvez a arte não seja o objeto, mas seja o olhar. Uma coisa qualquer também pode ser considerada uma obra de arte só porque o artista diz que ela é. O sujeito se esforça de todas as formas para justificar aquilo que ele fez. Hoje, um artista autodidata é muito complicado, né? Ele tem que ter alguma formação, não precisa necessariamente ser em arte, mas ele tem que estar passando por alguma instituição que legitime ele como artista. Assim como um médico tem que ter o diploma para dizer que é médico, enfim, independente se ele saiba operar alguém ou diga que saiba ou não. O artista pode dizer de onde é que ele tirou, ele pode vir com as teorias, pode mostrar todo o processo criativo, pode mostrar que isso tem ligação com outras coisas na história da arte, né? Pode usar esse tipo de recurso de autoridade e a pessoa comum não conhece essas coisas. É muito importante tomar cuidado para não cair na tentação de achar que tudo que está exposto como arte é realmente bom e criativo. Pode ter certeza, não é. Tem muito enganador espalhado por aí. Não pensem que todas essas obras contemporâneas são boas, né? Várias não são boas, como várias no passado também não eram boas. Então, acontece de muitos artistas serem famosos agora, né? Ou artistas também que no passado próximo foram famosos, eles morrem. Acaba aquele poder também pessoal do artista, né? De saber vender o seu peixe, de ter amigos, de ter boas relações, e sobra só a obra, né? E às vezes a obra realmente não tem consistência, não é necessária para continuar sendo estudada e lembrada, né?